O tema de hoje é um tema teológico, um tema da apologética. Eu vou fazer a pergunta do tema. Jesus Cristo, segunda pessoa da Trindade, Jesus, o Filho de Deus. Jesus é o arcanjo Miguel, né? Tem duas correntes dentro do cristianismo, identificados como seitas, que defendem essa questão. Os adventistas têm uma visão diferente das testemunhas de Jeová. Eu reconheço que a visão das testemunhas de Jeová é diferente da visão adventista, porém, tanto testemunhas de Jeová quanto adventistas do sétimo dia advogam alguma coisa, uma relação muito estreita entre Jesus Cristo e o arcanjo Miguel. As testemunhas de Jeová dizem que Jesus é o arcanjo Miguel, que o Jesus é um arcanjo e tudo mais. Os adventistas do sétimo dia, que nem sempre foram trinitarianos, né? Nem sempre defendiam, inclusive tem problemas aí a respeito da divindade de Jesus e tudo mais na história. De um tempo na história para frente, eles entendem que Jesus é Deus, isso é muito bom, muito importante, mas ainda preservam a ideia de que o arcanjo Miguel seria um tipo de manifestação de Jesus ou coisa que o vale. A gente vai entender melhor isso hoje, porque a gente está recebendo aqui um pastor adventista, então ele vai poder explicar melhor como é que funciona essa visão adventista. Estou recebendo aqui hoje o pastor Patrick Siqueira, formado em teologia bíblica pela UNASP, e também engenheiro Coelho, deve ser de engenheiro Coelho, pastor voluntário na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Bem-vindo, pastor Patrick. Bom dia, César. É um prazer estar aqui de novo nesse programa tão especial para a gente poder falar das coisas da Bíblia, da Palavra de Deus. Estendo aí meu bom dia também ao pastor Paulo Batista, querido amigo, e aos queridos ouvintes que estão conosco. Deus abençoe a todos. E hoje ele se fez acompanhar da Lavínia, meu irmão, que tem 7 anos. É 7? Acertei? 7 anos, não é de muitas palavras e tal, mas tá aqui do lado. Pastor, aliás, o pastor Patrick, esse tempo atrás, me envolveu numa postagem no Facebook, agora que eu tô lembrando. E depois, quando eu fui ver, tinha sumido do Facebook. Cadê seu Facebook? Não, ele ficou fora do ar só. Voltou? Não, então não deletei. É quando você suspende. Mas agora ele tá no ar ou tá fora do ar agora? Tá no ar. Tá no ar? Normal, Certo. Então, foi vamos lá. 2 dias só que ficou fora. Então vamos lá. Pastor Paulo Sérgio Batista, bem-vindo aqui ao nosso debate. É um prazer poder estar aqui de novo, pastor César, não é? Como disse o pastor Patrick, já nos conhecemos, não é? Graças a Deus já tivemos aí pelo menos 3 encontros, debates, né? Debates sempre muito respeitosos, discutindo ideias e não querendo apedrejar e matar um ao outro, né? Então fico feliz por essa oportunidade. Nós estamos aqui pelo convite que me foi feito. Tá, o pastor Paulo, versão 2021, mais magro, mais leve, pós-Covid, 10 quilos a menos, né, Paulo, naquela época? 20 quilos. 20 quilos a menos? 10 quilos são pros fracos, César, 20 quilos. Você quer uma caneta? Bom, vamos lá. Eu comecei com o pastor Patrick, então vou começar aqui com ele. Jesus é o arcanjo Miguel, Patrick? Depende da concepção da pergunta. Jesus é Jesus. O arcanjo é apenas um título, né? Em nada a concepção adventista muda a concepção da doutrina da segunda pessoa da Trindade. Nós, adventistas do sétimo dia, embora poucos pioneiros tiveram algumas questões com a Trindade, eu me lembro aqui de Uriah Smith, talvez Tiago White, alguns poucos tiveram. Quem foi o primeiro que você falou? Uriah Smith. Ele foi por muito tempo o editor da Review in Herald, que é a revista adventista, né? O Tiago, o marido da Ellen White, marido, ele isso. não era trinitário e não era segredo a ninguém. A própria organização não defendia a Trindade no início, né? Conforme eu disse aqui no começo. É que nem teve organização nos primeiros 20 anos. A igreja começou em 1844, mas só foi ter organização de fato em 1863. Quando eu falo organização, eu digo os líderes, né? Não, sim. Aí as primeiras declarações de doutrina e tal, ela sempre foi, o grupo da igreja sempre foi trinitariana. Ellen White sempre foi trinitariana.
Mas daquele grupo de 12 pioneiros, tinha alguns deles que tinham algumas questões assim com a Trindade. Uns achavam que Jesus foi gerado desde a eternidade e outros tinham algumas questões com a pessoalidade do Espírito Santo. Mas como denominação, aí ela sempre foi trinitária. E o que eu queria deixar bem claro é que nossa concepção do Arcanjo Miguel não tem nada a ver com divindade de Cristo, é apenas um título para Cristo. Nós não cremos que ele é um anjo, que ele é um arcanjo, nada disso. Nós cremos que ele é a segunda pessoa da Trindade, eterno, não teve princípio, não terá fim. Ele é vida original, não criada. Então não muda nada dessas questões. Quando a gente fala de Jesus ter o título Arcanjo Miguel, isso não influencia em nada a cristologia protestante, reformada da pessoa de Cristo, que isso ficou bem claro, né? Ok. Pastor Paulo, vou fazer a mesma pergunta para você. Jesus é o Arcanjo Miguel, e você concorda com essa ideia de que os adventistas, né, sempre foram trinitários também? Não. Eu tenho me debruçado um pouco sobre essa questão, lendo os livros do George Knight, né? Um é o Em Busca de Identidade, um livro que eu acho bem interessante nesse aspecto, porque ele já começa o livro afirmando que se as doutrinas, se o James White, né, se José Bates... Bom, quando a gente fala James, ele falou Tiago, você falou James, né? Exato. Mas nós estamos falando da mesma pessoa, tá, exatamente, pessoal? Para quem não conhece direito, James é em inglês, Tiago é em português. O Guilherme Miller e o William Miller. Guilherme e o William é a mesma coisa, é isso aí. Então, coisa. James White e o José Bates, né, por exemplo, eles vieram, o próprio George Knight afirma isso no livro, né? Eles vieram da Conexão Cristã, que era um grupo antitrinitariano, né? Então, eles eram contrários à Trindade, eles eram um grupo unicista. E Ellen White, apesar de ser origem metodista, não é? Ela ter sido de origem metodista, durante todo o tempo da sua vida, a igreja não abraçou a doutrina da Trindade como doutrina da igreja. Ela morreu em 1915. A igreja não abraçou. E aí nós vamos, por exemplo, George Knight, nesse livro Mensagem de 1888, né? Que ele vai falar da Assembleia Geral da Igreja de 1888, que é uma questão bem curiosa da história da igreja. Ele vai falar sobre justificação da fé, natureza humana de Jesus, perfeccionismo e outras posições teológicas da igreja. E ele vai apontar que desse período até mais ou menos 1950 ainda existe uma tensão dentro da igreja com relação à doutrina da Trindade. Por isso que, por exemplo, lá atrás se admitia que Jesus era o Arcanjo Miguel. No mesmo molde das TJs? Você fala no começo? No mesmo molde das TJs. Porque se Jesus não é divino, César, ninguém que lê a Bíblia não vai ter qualquer dificuldade de admitir, por exemplo, que Jesus é alguém muito especial ou uma alta autoridade no céu. E se foi gerado antes de tudo, e como é que pode ser só uma pessoa se foi gerado antes de tudo? E aí, para aqueles que defendem que ele foi gerado, que foi criado, né, gerado no sentido de criado, eles não teriam nenhum problema de admitir Jesus como Miguel, como a Testemunha de Jeová. Dentro de uma cristologia ariana, que era da Testemunha de Jeová, e os pais pioneiros, o berço, né? o James White e o José Bates, também tinha uma posição, uma vez ariana, semi-ariana e tal, mas nenhum deles admitia que Jesus era Deus, com a mesma natureza do Pai e do Espírito. Então, por isso que eles tinham essa visão muito parecida, sendo que os adventistas, a igreja adventista surge, o movimento do advento surge bem antes do que a Testemunha de Jeová. Tá certo? George Storrs, que foi... Quem copiou quem, então, na sua... George Storrs foi uma figura importante dentro dos dois movimentos. George Storrs foi também de uma igreja, eu não me lembro se metodista ou congregacional, não me lembro. E o George Storrs, ele influenciou os dois movimentos. Ele influenciou sobre a questão da alma, né? De não existir alma imortal, tá certo? Ele influenciou sobre algumas dessas doutrinas e depois influenciou adventistas, né? E influenciou também a Testemunha de Jeová. Agora, sobre essa questão, um grupo anterior a George Storrs, a Conexão Cristã, já tinha essa posição teológica. Então, o que aconteceu? Quando os adventistas do sétimo dia mudaram a sua posição com relação à Trindade, passaram a ser trinitarianos de forma confessional, então agora eu tenho que resolver a questão de Jesus. E qual é a questão de Jesus? Que era o Arcanjo Miguel. É o Arcanjo Miguel.
como Ellen White havia afirmado que ele era o arcanjo Miguel, e isso já era uma doutrina, então passou a ser visto simplesmente como um título dado a Jesus, mas que não implicava necessariamente na sua natureza. Como é a posição hoje? Então as adventistas acreditavam que Jesus era o arcanjo Miguel de verdade mesmo, igual a STJ, mas depois... É porque nenhum dos dois são trinitarianos naquele momento. Tá certo. Bom, pastor Patrick, como é que funciona esse negócio de título? Se existe a persona arcanjo Miguel? O arcanjo Miguel existe a parte de Jesus o Cristo? Ou ele não existe a parte de Jesus o Cristo? Sim, só fazendo uma tréplica ali de algumas das alegações do querido colega, eu discordo respeitosamente, assim, de uma forma totalmente antagônica. As raízes que remontam à nossa crença no arcanjo Miguel são as mesmas raízes de João Calvino, Matthew Henry. Muito antes do movimento adventista existir, alguns comentaristas protestantes isolados, eles tinham essa noção de que a figura, o título Arcanjo Miguel é quando, especialmente em literatura apocalíptica como Daniel ou Apocalipse, quando Jesus aparecia em batalhas ou encontros frontais com Ra-Satã ou Satanás, então acontecia dele ter esse título honorífico. E sobre a questão da Trindade muito debatido, e parece mais assim uma questão de narrativas, né? Eu estudei profundamente também a história da igreja. Enquanto Ellen White estava viva, ela era a maior fonte de questões doutrinárias, e ela sempre foi trinitária. Então, assim, continuo com a minha posição, que foram alguns pioneiros isolados, mas por exemplo, em 1888, desse livro aí, nós tínhamos Jones e Wagner, que eram dois pastores jovens, e eles entraram sobre a questão da justificação pela fé, e houve assim um debate enorme da igreja, que Ellen White ficou do lado desses dois jovens pastores, eram trinitários, e ficou contra o Ray Smith, que era antitrinitário e também era legalista. Então, assim, desde as primeiras declarações de crença, a igreja é sim trinitariana, mas obviamente houve um processo de desenvolvimento dessa doutrina. Ok, feita a sua tréplica, minha pergunta é o seguinte: sim, o arcanjo Miguel é um ente a parte de Jesus? Ele existe a persona arcanjo Miguel, e Jesus se utiliza dele para colocar um título, assim como, por exemplo, Isaac foi uma figura de Cristo, o arcanjo Miguel é uma figura de Jesus também? Ou não existe essa pessoa? É Jesus bem mesmo? Claro, por exemplo, no Antigo Testamento apareceu uma figura chamada o Anjo do Senhor. O Anjo do Senhor apareceu em Josué, apareceu em Êxodo, apareceu para vários personagens, brigou com Jacó, em várias dessas oportunidades. Em várias dessas oportunidades foi adorado. Em várias dessas oportunidades aceitou o título de Deus, e ele se identifica com eu sou. Então, não há problema nenhum. Que a gente não está falando do anjo do Senhor, né? O assunto é o arcanjo Miguel. Sim, mas para eu mostrar a fazer posição um paralelo adventista, ela começa lá no Antigo Testamento, quando Cristo também, antes de ser encarnado homem, ele também se apresentava como anjo. Se ele tinha a forma de anjo, isso não importa. A questão é que muitos teólogos concordam que no Antigo Testamento ele é chamado de o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor lá no Novo Testamento, quando ele vai aparecer em confronto pessoal e direto com Satanás, em Judas, Apocalipse 12, ou quer seja no livro de Daniel, Antigo Testamento. Por isso que eu estou falando do anjo do Senhor, porque as cinco referências bíblicas ao Miguel, elas acontecem 3 no Antigo Testamento: Daniel 21, Daniel 10, 21, Daniel 12, 1 e 10, 47. Então, existe essa conexão. Então, não existe arcanjo Miguel separado de Jesus, é só um título para Jesus quando ele aparece em confronto direto com Satanás. Especialmente em literaturas apocalípticas. Eu creio que é o seguinte, eu citei pastor Patrick, e eu não penso que é necessariamente uma questão, ou não necessariamente, mas não é uma questão de narrativa. Por exemplo, é muito claro que os pioneiros
da igreja não eram trinitarianos. José Bates nunca foi trinitariano, né? Tiago White. Aliás, Tiago White era anti-trinitariano. Não era só que ele não era trinitariano, mas ele escreve. Mas Ellen White era, porque ela era metodista. Então, alguns eram, outros não. É verdade. A grande questão é, por exemplo, um trinitariano, eu vou discutir já a questão do trinitarianismo dela. Eu quero só fazer uma diferença num aspecto. Por exemplo, Ellen White acreditava na natureza pecaminosa de Jesus. Tem um livro que fala só sobre esse assunto e, na verdade, ela não acreditava na... Ela acreditava... Qual é o documento, na Paulo? natureza de Jesus. A posição oficial mesmo. Eu estou tentando citar... Pré-lapsariana, não posso. Eu estou tentando citar aqui. Mas Jesus Cristo era o unigênito de Deus, tomou sobre si a natureza humana e foi tentado em todos os pontos como a natureza humana é tentada. Podia ter pecado, podia ter caído, mas nem por um momento houve nele a propensão para o mal. Não é? Tem esse texto. Isso, então ele não tinha natureza pecaminosa com propensão para o mal. Quando ela fala que ele tinha natureza humana... Deixa eu só concluir, por favor. Devemos tomar as declarações de Ellen White sobre Cristo, não ter propensões pecaminosas de humanidade caída, no contexto das citações que parecem significar o oposto. Por exemplo, em dezembro de 1896, poucos meses depois da carta de Baker, Ellen White, publicou na Review que Cristo tomou sobre si nossa natureza pecaminosa. Depois, em 1900, ela tornou a escrever que ele tomou sobre si a natureza humana, sofredora e caída, degradada, poluída pelo pecado. Essas não foram afirmações isoladas. Tanto em maio como em setembro de 1896, ela alegou que Cristo tomou nossa natureza humana caída. Não existe a menor dúvida de que Ellen White cria que Cristo tomou sobre si a encarnação, a natureza humana caída e pecadora, seja qual for a consciência dessa natureza, contudo está claro que ela não incluiu nenhuma propensão para o pecado. Então, esse é o livro de George Knight, né? Esse é o livro do George Knight, né? Publicado pela casa publicadora adventista, que diz que Ellen White ensinou isso e cria nisso. E que essas discussões, elas seguiram. Você vê livros da década de 80, aqui em português, no Brasil, final da década de 80, que afirmam que Jesus tinha natureza pecaminosa. Agora, só fazendo uma separação... Não interrompendo o senhor já conhece esse livro aqui, ó? Ellen White, A Humanidade em Cristo? Conheço. Então, esse livro faz uma análise de todas as vezes que ela fala natureza humana. Então, George Knight... Aí fica bem claro. Essa informação... É a opinião dele. Tá. Mas tá na casa publicadora. Esse aqui também tá na casa publicadora. Então, mas a ambição da sua igreja. Respeita a diversidade de opinião. Um teólogo acha uma coisa. É o que eu falei. Esse livro traz todas as citações dela sobre a questão da humanidade de Cristo. E quando ela fala que ele tomou a humanidade, ela quer dizer apenas que ele teve um corpo como o nosso, que poderia ficar gripado. Jesus podia ser míope porque ele passou perto de uma figueira e achou que tinha fruto, não tinha, quando chegou perto amaldiçoou. Mas toda vez que ela fala de natureza espiritual, ela fala ele não tinha propensão para o pecado. Então, a questão de natureza pré-lapsariana e pós-lapsariana é que Adão, antes do lapso, ele não tinha tendência para o pecado. Então, ela sempre coloca a natureza espiritual de Cristo como a de Adão antes do pecado, pré-lapsariana. E existe um pequeno grupo na igreja que coloca pós, que Cristo tinha tendência natural. A gente vai divergindo do tema, né? A gente vai enviesando aí sobre, daqui a pouco, a discussão é sobre trindade ou não, se Jesus é Deus ou não, mas não é o assunto. Vamos lá, Paulo. Não, eu quero só apresentar uma questão que é assim, às vezes eu percebo os adventistas, né? Muitos adventistas dizem o seguinte, olha, a mesma frase que você fez agora, né? Postulou agora. Nós temos essa posição tal porque nós seguimos o protestantismo, essa posição protestante e tal, e nós essa visão. Fala a escritura, né? Quando eu quero mostrar aqui o comentário bíblico da Reforma de Ezequiel e Daniel. Esse é um texto bem interessante, certo? Muito interessante sobre isso. Por quê? Porque os reformadores, né? E aí você tem o Philippe Melanchthon, você tem o Calvino, Johann Wigand, Giovanni Diodat e outros, eles concordam que Jesus é Miguel. Isso é muito interessante. Todos eles concordam que Jesus é Miguel. Mas eles concordam por quê? Essa é uma questão. Não é porque eles não consideravam a Trindade. Todos eles consideram a Trindade. Inclusive, se você ler o comentário, você vai ver ele tentando fazer essa ligação
de Jesus e até a interpretação de Daniel 10:13, por exemplo, como sendo parte de uma trindade. Mas qual o grande problema deles? Todos eles, Felipe Melanchthon vai dizer isso, Calvino, Wingand, todos eles vão dizer a mesma coisa. Eles estão tentando interpretar Miguel como sendo Jesus, porque eles entendem que o Israel, sobre o qual Miguel é príncipe, chamado de príncipe do teu povo, o povo de Israel, é a igreja. Então, não é nenhuma discussão com relação à trindade, ou negar ou não, como era a questão dos pioneiros, que não criam na trindade, e aí, é óbvio, se eu não creio na trindade, eu posso. Nenhum problema existe em acreditar que Jesus é Miguel. Os reformadores acreditavam, davam a ele esse título, sem discutir a natureza da palavra arcanjo, mas davam a ele esse título por causa disso, porque eles confundiam o Israel de Deus com a igreja de Deus. Patrick. Então, Ellen White aprendeu justamente a questão de Miguel, identificar o título Miguel com Jesus, com os reformadores, com John Calvino e os que foram citados aqui pelo pastor Paulo. Ela é até acusada de plágio, mas porque ela teve uma influência tremenda, ela era metodista e ela lia esses comentários bíblicos, a biblioteca dela era enorme. Então, não passa assim de um espantalho dizer que toda a nossa questão com Miguel tem a ver com antitrinitarianismo. Não tem, porque mesmo que os pioneiros, alguns deles fossem antitrinitarianos, o primeiro a identificar dentro da igreja adventista Miguel com Cristo foi Ellen White. E Ellen White tinha a visão que esses reformadores têm. A parte ou não da questão que o senhor falou de Israel, isso não vem ao caso, mas toda a narrativa, toda a teologia em cima do título que Ellen White desenvolve. Ellen White nunca fala que Jesus não é Deus. Ela tem uma infinidade de declarações trinitarianas. Então, toda vez que Ellen White fala sobre Miguel, ela diz que é apenas um título e entra em consonância com a teologia da reforma que vem antes dela. Então, tudo bem. Existiu um problema de trindade na igreja? Existiu, mas ele é totalmente desvencilhado do título Miguel. Bom, Paulo, é verdade, temos que ver essa questão também, porque não é só Ellen White, tem aí, ele falou Matthew Henry, por exemplo, estamos falando do século XVII, né? 1600 alguma coisa, não, Matthew Henry, alguma coisa assim. João Calvino. Também outros, o próprio Calvino e tal, mas a gente vai falar sobre isso. Mas nenhum deles era antitrinitariano. A igreja adventista foi antitrinitariana. Mas ela também não era antitrinitariana. Mas e nós temos duas questões diante disso. Primeiro, qual texto que Ellen White admite que Jesus é um com o Pai? Segunda questão importante de nós entendermos Desejado isso. de todas as nações. O desejado de todas as nações, junto com a carta Baker, foi aquilo que começou a fazer a igreja pensar um pouco mais disso. Mas Ellen White nunca tratou, porque ela não se opôs durante todo o ministério dela de 70 anos proféticos. No Desejar de Todas as Nações, ela fala da divindade de Jesus, mas ela não coloca Jesus em igualdade com o Pai. Assim, na verdade. Eu tenho. Se a gente for falar sobre esse tema, eu não duvido. volto preparado num outro tudo programa. bem, não é o assunto. Eu mostro. Não é eu o mostro assunto, citações que ela coloca Jesus em igualdade com o Pai. Eu mostro. Então, não trouxe nenhum hoje, texto antes do Desejar de Todas as Nações foi composto falando sobre isso. E durante todo o ministério profético dela de 70 anos, a igreja adventista continuou sendo antitrinitariana. Então, eu só quero pontuar aqui o seguinte: a questão de Miguel, do adventismo entender Jesus como Miguel, não tem relação direta com a aceitação deles da divindade de Cristo. Bom, então beleza. Só isso. Eu tenho 2 vídeos aqui, um do pastor Ezequiel Gomes e outro do bispo Tarles, que é um youtuber lá do canal Teologar. O Ezequiel de vez em quando aparece aqui nos nossos debates. O Tarles não aceita vir aqui porque ele fala que é muito longe. Preguiça, isso aí. Então, aumenta o volume aí e solta o vídeo na sequência. Primeiro do Ezequiel, depois do bispo Tarles. Vamos lá, Rafa, por favor. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Musical FM. Bom dia a você, pastor César Cavalcante. Eu sou o Ezequiel Gomes, da Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Jundiaí, e eu defendo que Jesus Cristo é Miguel, e vou colocar aqui de forma resumida, pelo menos, à luz de 4 questões importantes. A primeira delas,
Em João capítulo 5 se fala que a voz do Filho de Deus dá vida aos mortos, né? E lá em 1 Tessalonicenses 4, verso 16, diz que o Senhor mesmo descerá com a voz do arcanjo e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Nesse caso, a voz do arcanjo é a voz de Jesus que dá vida aos mortos. Segundo ponto, lá em Mateus 24, fala que Jesus enviará os seus anjos para recolher os escolhidos quando ele retornar. Todavia, em Apocalipse 12, verso 7, se fala de Miguel e seus anjos. Dessa forma, Miguel e Jesus podem ser vistos como a mesma pessoa, alguém que comanda os anjos do bem, vamos dizer assim. Então tem Satanás e seus anjos, que são os demônios, e Miguel e seus anjos, ou seja, Jesus e seus anjos. De outra forma, nós não teríamos uma divisão entre bem e mal, nós teríamos uma divisão entre Satanás e seus anjos, Jesus e seus anjos, e uma terceira via, Miguel e seus anjos. Não faria muito sentido, né? Não teríamos uma luta do bem contra o mal, mas teríamos uma luta de 3 alternativas diferentes. Não sendo esse o caso, a referência a Jesus e seus anjos e a Miguel e seus anjos revelam que Jesus e Miguel são uma e a mesma pessoa. É exatamente o general do exército dos anjos de Deus. Terceiro argumento. Daniel capítulo 10 fala de Miguel, e ali na história da interpretação cristã desse texto, muitos escritores, inclusive não adventistas, concordam que Miguel ali é Jesus Cristo. 2 exemplos clássicos, João Calvino e João Wesley. E por fim, defendo que Jesus é Miguel, porque Miguel, nesse caso, seria o anjo do Senhor que recebe a adoração como Deus lá no Antigo Testamento. Nesse caso, a ideia de que Jesus é Miguel não coloca Jesus como uma criatura de Deus em contraposição à sua posição como membro da Trindade, Criador e um com Deus. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Um bom debate. Olá, ouvintes da Musical FM. Quem está falando é o Bispo Tarles, do canal Teologar. Eu quero mandar aqui um abraço para o meu amigo pastor César Cavalcante e também aos debatedores de hoje que estão falando sobre esse tema. Não, Jesus Cristo não é o arcanjo Miguel. Isso é um erro de interpretação. Eu tenho poucos minutos aqui, então vou dar 3 motivos por que Jesus não é o arcanjo Miguel. Primeiro, Daniel capítulo 10, versículo 13, diz que o arcanjo Miguel é um dos primeiros príncipes. Um dos primeiros, isso mostra que ele faz parte de um grupo de outros arcanjos. Já Jesus Cristo é único e não existe outro igual a ele. O termo ali é Mihael Ehad Hassarim, ou seja, Miguel é um dos primeiros. Alguém vai dizer que esse termo Ehad pode ser primeiro, e gramaticalmente pode mesmo. Mas você vai ver que em nenhuma Bíblia há essa tradução. Por quê? Porque não se leva em conta só a gramática, mas também o contexto. Então o arcanjo Miguel é um dos primeiros e não um ser único como Jesus Cristo. Segundo motivo, Judas capítulo 9 diz que o arcanjo Miguel não se atreveu a proferir juízo infamatório contra o diabo. Ora, Jesus, sendo soberano, não precisa se submeter a não se atrever a falar com o diabo, né? O arcanjo Miguel, sendo um arcanjo, ele não se atreveu a falar com Satanás a respeito do corpo de Moisés. Jesus não precisa fazer isso, tanto que ele falou no mesmo texto, o Senhor te repreenda. E aqui vai o terceiro motivo. Alguém vai dizer o seguinte, olha, assim como Judas 9 diz o Senhor te repreenda, Zacarias 3, versículo 1, que agora também em Judas 9 quem disse foi Deus. Não, isso é um erro de interpretação. Porque lá em Zacarias capítulo 3, quem disse o Senhor te repreenda foi o anjo do Senhor. E lá em Judas 9, quem disse o Senhor te repreenda foi o arcanjo Miguel. E olha só por que a diferença. No Antigo Testamento é anjo do Senhor. Já no Novo Testamento a gente não vê mais o anjo do Senhor. Por quê? Porque o anjo do Senhor agora é Jesus Cristo. O anjo do Senhor ganhou o nome de Jesus. Agora Miguel é Miguel tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Ele continua sendo Miguel, tá? Então eu tenho poucos minutos aqui para falar. Lá no canal do Teologar eu tenho vídeos completos para falar sobre esse assunto. Eu espero que o debate de hoje seja muito produtivo em nome de Jesus. Um abraço, irmãos.
Tá aí, duas posições, o Ezequiel Gomes e o Bispo Tarles, falando a respeito dessa questão. Eu vou por intervalo e volto já, fica com a gente que você está sempre crescendo na fé. Vai. Quando a gente faz uma análise hermenêutica dos 3 textos ali de Daniel envolvendo o título Miguel, e até uma análise também da estrutura do livro, né? A gente não pode correr para outro lado a não ser identificar Cristo com Miguel ali no livro. Porque, por exemplo, em Daniel 2, Cristo é a pedra cortada sem auxílio de mãos. Ele é uma figura central em todo o livro, todos os blocos ali de profecias. Aí passa toda a parte histórica, né? Aí quando começa a parte profética, em Daniel 7, 7:13, aparece o Filho do Homem, que é Cristo Jesus. Em Daniel 8, Jesus aparece como príncipe do exército do Senhor. Em Daniel 9:25, Jesus aparece como Messias, ungido príncipe. E em Daniel 10 até Daniel 12, ele aparece com o título de Miguel. Foi dito ali pelo reverendo, qual é o nome dele? O Tarles. Isso, foi dito ali por ele que a tradução dos primeiros príncipes não poderia ser o primeiro príncipe. Errado. Algumas traduções em inglês aparece o primeiro príncipe. E a palavra Errad é uma das palavras que aparece, por exemplo, no Shema. Ouve, ó Israel, o Senhor é o único Deus. Então, ele errou feio ali na sua exegese. E se você pega, por exemplo, Daniel 12:1, aparece ali como Micael, como Gadol-Sar, o grande príncipe. Então, a melhor tradução de 10:21 é o grande príncipe, o príncipe, não os príncipes. É um erro de tradução que, logicamente, o tradutor ele vai se basear em teologia, né? E nas suas escolhas, às vezes ele pode acertar e ele pode errar. Então, de fato, né, o príncipe é uma palavra que tem uma ligação hermenêutica muito grande. Em Isaías 9:6, Jesus aparece como príncipe da paz, ele aparece como príncipe, líder, comandante, e etc. Então, a gente analisando essa expressão de perto, Miguel e príncipe, é muito interessante no contexto do livro. Como é que você entende declaração, por exemplo, livro, por exemplo, da Ellen White? Eu posso procurar aqui e achar, mas seguramente tem materialidade, onde a Ellen White usa arcanjo no plural. Eu não tenho ciência, se você puder mostrar aí, tudo bem, mas não é uma, nem duas, nem 3 vezes, não. Algumas vezes ela usa a palavra arcanjo no plural. Acredito. É porque seria uma categoria. Como Jesus ele foi, por exemplo, no Antigo Testamento, Jesus foi chamado de anjo. Por quê? Porque os anjos são mensageiros só pra gente entender, de Deus. você está dizendo assim, ó, existe um arcanjo e esse arcanjo é Cristo. César, é muito simples. Jesus é chamado de o leão de Judá. Ele é leão? Não, é um título. Ele é chamado de não, mas a minha pergunta não é essa. O anjo do Senhor é chamado de anjo. Ele é anjo? Não, porque ele recebe adoração. É que isso você está desvirtuando a pergunta. A minha pergunta é muito simples. Sério? A minha pergunta é o seguinte: se arcanjo é um título dado a Cristo, por que a Ellen White cita arcanjos no plural algumas vezes? Porque não necessariamente então Jesus... tem outros arcanjos. Olha, arcanjo significa o principal anjo. Então, ele ser chamado de anjo não significa que ele é um anjo, porque a palavra anjo significa simplesmente mensageiro. Minha pergunta ainda não foi essa, Patrick. Mas minha eu vou pergunta terminar. É a seguinte, se arcanjo porque Miguel ele é o líder dos exércitos dos anjos. Então tem outros, como o Tarles disse. Ele chamado arcanjo, sim, sem problema alguma. Sem problema alguma, só que os outros não são Jesus. Jesus, ele é chamado de anjo, não sendo anjo, ele é o chefe dos exércitos dos anjos, ele é o, digamos assim, o principal arcanjo. Mas pode ver outros chefes de anjos, qual o problema? Histórias da vida de Paulo, da Ellen White, e ele sabe, tal, infinito, ele, Paulo, ouve anjos e arcanjos, magnificando o nome do glorioso. Porque arque é principal. Então, se Jesus é o arcanjo, ele é o principal. Agora, quando fala arcanjo, são chefes.
Os anjos têm hierarquia, como então, no exército. mas é o seguinte, se Existe arcanjo significa serafins, principal... querubins... Então, se arcanjo significa... Pode ser o principal... Ok, entendi. Se arcanjo significa principal... Não necessariamente. Você que falou agora. Eu estou usando a sua definição. O arcanjo Miguel é o principal. Arcanjo significa o quê? Esquece Miguel. O termo, o prefixo arque, significa o quê? O arque, em grego, vem de líder, cabeça, o principal. Não okay. necessariamente o, pode ser então plural. Não estou conseguindo entender. Paulo, vai você. Então vamos lá. Primeiro, né? Quando se fala de tradução, a gente já sabe o ditado que os romanos já usavam 100 anos antes de Cristo. Tradutor e traditore, né? Tradutor, traidor. Então a gente sabe que existem problemas de tradução e tal. A grande questão, por exemplo, você pega o comentário adventista do sétimo dia sobre Daniel 10:3. Ele admite nesse texto que a tradução que aparece ali pode ser um dos príncipes principais. É uma versão que ele põe aqui. Um dos príncipes principais, né? Se você quiser olhar depois, fica à vontade. Mas assim, algo que nós temos... Então ele admite um dos príncipes principais. O próprio comentário bíblico adventista. Nessa tradução ele admite isso. Agora vamos lá. Só porque foi mencionada essa questão de tradução, não é nem o que eu quero me ater. Eu tenho aqui a Taná, da JPS, da Jewish Publication Society, né? Que tem um texto em hebraico de um lado, o texto em inglês, traduz dessa forma, né? Verso 13, então o príncipe da Pérsia veio e se opôs por mim durante 21 dias, aí então veio Miguel, ou Micael, um príncipe dos de primeiro rank, né? De um grupo de outros. E aí, também essa mesma ideia nós encontramos na Taná, em hebraico, aquela aqui da Estúdio Cartense? Não, em português aqui do pessoal da Sefer, né? Do pessoal da Sefer, eles traduzem também assim, né? Mas o representante celeste do príncipe da Pérsia manteve a posição durante 21 dias, até que Mihael, um dos mais destacados representantes celestes, me veio ajudar, um dos mais destacados. Eles nunca o colocam apenas como um termo singular. Tem uma questão que o Thales falou ali. Só para eu entender, pastor, esse que você estava lendo era o quê? Essa última. Uhum. Ela tá da Sefer. Que Sefer. É aquela editora judaica. São só israelenses. Entendeu? Por quê? Porque eu estou usando literatura judaica. Porque, de repente, César, o que ele falou é uma verdade. Nós pegarmos, a partir de uma concepção cristã, neotestamentária, a gente fazia a tradução e jogar lá o que afinaria melhor com essa interpretação. Mas eu estou falando de judeus que nem entendem essa questão de Jesus. Creem que Jesus é Deus, nem nada disso. E para eles a tradução é um dos primeiros. Uma busca que seria sem esse viés. Agora, quando se fala que o anjo do Senhor, o primeiro ponto que a gente tem que entender aqui, né? Porque sempre quando se pega essa questão de Miguel, se confunde com o anjo do Senhor. Porque o anjo tem um anjo do Senhor, que é um ser misterioso. Primeiro, todos nós aqui nessa mesa sabemos, e muitos ouvintes sabem, que não existe palavra própria para anjo e mensageiro, nem na língua hebraica, nem na língua grega. Uhum. Então, o que vai determinar o que é o que é? O contexto. O contexto. Ou seja, a palavra não define, é o contexto que define. E aí, o Thales falou que não existe, por exemplo, o anjo do Senhor no Novo Testamento, né? Porque Jesus encarnou. Isso também não é bem assim, porque se você pegar Mateus 1:24, aquele anjo que aparece para José em sonho, no texto original tá com o artigo definido, o anjo do Senhor, porque algumas vezes ele aparece como um anjo que apareceu e tal, em sonho, tal, mas no final diz que José fez aquilo tal, de acordo com que o anjo do Senhor. Então, o anjo do Senhor não tem que necessariamente ser uma teofania ou uma cristofania, como alguns dizem. Não tem. Eu quando eu fiz minha pesquisa no livro 7 Mitos do Adventismo, né, para escrever os 7 Mitos do Adventismo, então eu peguei essa questão e fui analisar todas elas no Antigo Testamento depois e no Novo, essa referência, né? O anjo do Senhor pode ser apenas um mensageiro, um porta-voz humano que se representa de forma natural para cumprir uma missão profética. João Batista, Malaquias 3:1, já chamado mensageiro, que no texto paralelo do Segundo Testamento é designado o meu mensageiro, o mensageiro do Senhor. E o profeta Ageu, de um mensageiro do Senhor, também aparece nesse sentido, tá? Fora as vezes que nós acreditamos que são teofanias. Então, a expressão anjo do Senhor, não dá para nós falarmos assim, ó, toda vez que ela aparece,
de uma forma ou de outra, ela significa necessariamente um ser, uma teofania, ou seja, Jesus antes da encarnação. Não podemos dizer isso. Tem momentos que esse anjo do Senhor parece ser Deus, ou seja, eu não preciso traduzir por anjo, eu preciso traduzir também por mensageiro. Ok, eu apertei aqui o Patrick algumas vezes, agora eu vou te apertar. E como é que fica os reformadores, pré-reformadores, pós-reformadores, teólogos da nossa época, teólogos importantes do século passado, uma galera que entende que Jesus está alinhado com o arcanjo Miguel por conta de vários textos. Pessoas que não são adventistas, nem testemunho de Jeová, nem querem. Inclusive pessoas que consideram esses movimentos como seitas, mas entendem que Jesus é o arcanjo Miguel ou que o arcanjo Miguel o representa. Como é que fica? Nessa época nem existiam as testemunhas de Jeová, nem nenhum desses e não, isso tudo que ele falou é verdade. Então, entende? Vamos lá. Vamos lá. Qual é a posição dos reformadores sobre isso? É uma posição errada, porque eles partem de um pressuposto errado para interpretar Daniel. O arcanjo Miguel ali, em Daniel. Eles partem de qual pressuposto errado? Mais uma vez eu repito, o pressuposto errado é que o Israel de Daniel, do qual tem um príncipe, é o Israel de Deus, que é a igreja. Esse é o pressuposto errado. Então, por um pressuposto errado, eles interpretaram dessa forma. Agora, mais uma vez eu bato nessa tecla. Eles interpretavam como um título dado a Jesus, Calvino inclusive vai dizer isso. Ele diz, olha, alguns veem Jesus como Miguel e tal, eu não me importo muito com isso, não é uma questão que eu refuto. Mas ele admite sempre a divindade de Jesus. Verdade. São dentro de movimentos que admitem a Trindade. Nós estamos discutindo aqui o ponto de vista do Adventismo sobre esse aspecto. Então não é um problema quando a pessoa admite a Trindade, mas crê que o arcanjo Miguel é uma manifestação de Cristo, que é a posição do Patrick. Não, eu vejo também um problema, porque eu não encontro, por exemplo, a palavra arcanjo, vamos pegar lá uma palavra que aparece, por exemplo, Arquelau, líder do povo. É um arcanjo, líder de anjos. Aquele texto que o Ezequiel Gomes mencionou, né? De Mateus, em paralelo com enviar os seus anjos, aquela coisa toda, Mateus 24, se não me engano, verso 31, se não me engano, ele não tem nada a ver, porque simplesmente a questão é se Jesus vem os seus anjos. Arcanjos também continuam sendo anjos, entende? Como um líder de um exército continua sendo parte desse exército. Ele não é um super líder diferente de natureza que tem um exército abaixo dele diferente. Arcanjo significa anjo líder e não líder dos anjos, como às vezes em algumas literaturas adventistas em inglês se tenta passar. Porque se eu digo que Jesus, aí a pessoa pode estar pensando, peraí, mas anjo líder dos anjos não tem muita diferença. Tem. Patrick, agora que eu olhei no relógio, meu Deus do céu, tinha que ter 2 horas esse negócio e agora tá ficando bom. A gente marca e volta, porque a gente se deteve muito em questões históricas, se os pioneiros eram ou não eram, se a igreja adventista é ou não é, que a gente deixou de lado a questão bíblica do negócio, né? Os argumentos exegéticos, os textos bíblicos, a gente pode voltar e num outro programa a gente se deter mais nas questões de tradução, que eu tenho muita coisa para falar. Você topa, Paulo? Topo, claro. Você topa também? Claro. Esquecer a história e discutirmos só Bíblia. Questão da Bíblia. Solta a vinheta de considerações finais, porque o nosso tempo voa. Considerações finais. Debates com o pastor César Cavalcante. Meu Deus, como o tempo voa, meu Deus do céu. Vamos lá, Patrick, suas considerações finais, meu amigo. Obrigado, pastor Paulo, pastor César, pelo espaço aqui, para a gente poder dialogar, para a gente poder mesmo que diferir, mas de uma maneira cristã, uma maneira respeitosa, né? É interessante ver a maneira com que algumas pessoas de fora olham, né, para a teologia, para a igreja. Confesso que com certeza a igreja adventista ela teve as suas dificuldades históricas, teve o seu crescimento teológico, o seu desenvolvimento na palavra de Deus. Isso é normal, toda a igreja teve, né, as suas questões de desenvolvimento, mas eu vejo hoje a igreja adventista, pelo menos assim, os seus estudiosos, os seus teólogos, o BRI, que é o Instituto de Pesquisa Bíblico, preocupados, né, com os 5 solas. Nós somos
o movimento protestante, é só a escritura. É bem claro para a mente teológica adventista que Ellen White é apenas, ela não tem o mesmo status das escrituras. Então, eu queria voltar aqui e a gente discutir, em vez de história, a gente discutir a questão exegética da coisa, os textos bíblicos, porque, por exemplo, no próximo debate eu vou querer que o pastor Paulo explique como que você tem uma estrutura toda do livro de Daniel com Cristo sendo o personagem central, mas você pega do capítulo 10 em diante, passa a ser apenas um anjo. Isso quebra todo o sincronismo dos blocos proféticos do livro. Isso causa um problema exegético danado. E 10, 21, uma das traduções pode ser no plural, outra não. Mas em 12:1 está no singular, o grande príncipe. Então vamos discutir essas coisas no próximo programa e aprendendo a respeitar a diversidade. Saindo daqui a gente já marca assim e vou divulgar logo aí a data para vocês. Paulo, suas considerações finais, meu irmão. É um prazer, né? De fato um prazer nós discutirmos esses assuntos. Eu acho que, como o pastor Patrick falou, né? Temos que ver essa questão de como os outros, aqueles que estão de fora, veem, né? Mas teria o maior prazer de mostrar que, de fato, esse é um pressuposto errado dentro do capítulo 10 de Daniel e no livro de Daniel, tá? Então nós temos olhar que a questão de que Jesus é uma figura central. Não, ele é uma figura que está ali. Aliás, a própria doutrina do Messias, ela é uma doutrina construída a partir dos textos proféticos, porque falam não só da restauração da nação, mas também de aquele pelo qual essa restauração viria, né? Mas vamos discutir, inclusive, como a literatura judaica interpretou e entendeu Miguel, o arcanjo, porque essa expressão não aparece no cristianismo sem ter um fundo judaico. Bom, quem quiser seguir, Patrick, como quer seguir? Onde você está nas redes sociais, no YouTube? Patrick Siqueira, no Facebook, no YouTube, eu tenho meu canal, quem puder ir lá se inscrever, a gente coloca lá vídeos. É tudo Patrick Siqueira, acho. Patrick Siqueira. Paulo, você, como é que é? Para me achar nas redes sociais, a gente tem que orar, jejuar e não gosto de redes sociais. Então, procure o César, que o César me passa o contato para mim. Deus te abençoe. Tô ficando por aqui, minha gente. Deus abençoe.